Gente, agora a gente vai começar falando de 4 temas importantes, tá? Grécia e Roma, Baixa Idade Média, Reformas e Revoluções, Segunda Guerra Mundial. A gente vai começar essa aula, né, essa revisão, vendo alguns pontos principais que compõem esses temas aí da Antiguidade Clássica, da Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média, inclusive? É quando finaliza todo o milênio, né, que abarcou essa época histórica. Reformas e revoluções, né, que foram engrenagem principal, ou se não uma das principais, para a saída da Idade Média e finalmente a Segunda Guerra Mundial, que do ponto de vista moderno é um dos acontecimentos da época moderna que mais tiveram impacto social, político, econômico, desenvolvimentista também na maioria dos países do mundo. Então vamos lá. Grécia e Roma. Para a gente falar de Antiguidade Clássica, a Idade Antiga vai desde o aparecimento da escrita fenícia, né, até a queda do Império Romano. Falar de Grécia, existem alguns pontos cruciais que são bem abordados no Enem, inclusive, como o período pré-homérico, tá? que é quando a gente fala dos povos que deram origem à Grécia, propriamente dita. Os aqueus, os jônios, os dórios, os eólios, que eu coloquei explicando um pouquinho sobre cada um deles aí. Dentro do mundo grego, duas importantes guerras, inclusive, elas ocorrem por conta dos conflitos entre esses povos, né? Que é a guerra do Peloponeso, que foi desencadeada lá pela divergência entre os jônios e os dóricos, dóricos. No caso de representantes, né, do que a gente conhece como Esparta e Atenas, inclusive. Tiveram as guerras médicas também, que foi a rixa dos persas com os jônicos. E, claro, não menos importante, teve também toda a primeira diáspora, que foi marcado pelas invasões. E aí, nesse momento, inclusive, estava florescendo a civilização micênica, né, que, por conta das invasões dóricas, ela fragilizou ainda mais o que já estava ruim, que era a desigualdade social. Então, eu coloquei aqui. A história da Grécia Antiga é dividida em 4 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Desenvolveram a filosofia e procuraram descrever a medicina anatômica, progresso no campo da arte, pintura, arquitetura, música, cerâmica, formação da civilização grega. Os aqueus, que foi um povo nômade guerreiro, dominando diversos povos, entre eles pelágicos, e fundaram diversas cidades, e a mais conhecida delas, Micenas, pela qual ficaram conhecidos. Sua forte tendência ao comércio contribuiu para a expansão no Mediterrâneo Oriental de sua economia. Os jônios, Atenas, né, representantes de Atenas, um povo de origem indo-europeia que se estabeleceram no Peloponeso. Os dórios, Esparta, dóricos eram habitantes da ilha de Creta, tinha cultura e dialetos próprios, embora não tivesse desenvolvido a escrita. Os eólios, de Tessália, os eólios abandonaram suas terras natais depois que a invasão dórica expulsou os aqueus e forçou-os a abandonar a maior parte dos territórios micênicos. Apossaram-se de muitos desses territórios abandonados e também construíram cidades em diversas ilhas próximas à Ásia Menor, difundindo pelo mundo grego o dialeto eólico do grego antigo. Primeira diáspora, né, como eu falei, ele foi um processo migratório. A diáspora grega foi marcada pela forte desigualdade social, pois as famílias mais próximas aos chefes locais eram recompensadas com as terras mais férteis, enquanto as famílias com menor influência entre o poder local encontravam sérias dificuldades para sobreviver. Enquanto isso, a população só aumentava, as dívidas eram comuns e, por consequência, muitos camponeses acabavam sendo escravizados. Ocorreu por volta do século XII a.C. por conta das invasões dóricas. Período clássico, né, que a gente vai já falar daqui a pouquinho também, que é onde ocorreu a Guerra do Peloponeso, as guerras médicas, a política imperialista. As guerras médicas foram os gregos contra os persas, em expansão, no caso os dois, né? A perda dos persas por Dário e Xerxes. Também pode ser chamada de guerras persas, que foi o conflito bélico entre os persas e os jônios, uma das tribos que formaram o povo grego. Os persas conquistaram territorialmente muitos territórios da Grécia, entretanto, com o método de exploração, inaugurou as guerras médicas.
ocasionando a revolta de Esparta. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil que ocorreu na Grécia em 431 a 404 e durou 27 anos, né? Saiu com a vitória de Esparta. Durante a Batalha de Agospótamos, os espartanos venceram e Atenas e essa cidade entra em decadência. Foi uma luta pela hegemonia da Grécia. Tá. Essa guerra acentuou ainda mais a diferença das duas cidades-estado. De um lado Atenas, né? E de outro lado Esparta. Questão da política completamente diferente, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Esparta formou a Liga do Peloponeso para combater Atenas e seus seguidores. E Esparta sai vencedora, porém enfraquecida, e perde a hegemonia para Tebas. Lembrando, de novo, que a Antiguidade Clássica, Grécia, mais propriamente falando, o período dela é dividido em 4 ramos. O pré-homérico, que é quando estava se formando ainda, né, a sociedade grega, como conhecemos, com suas cidades-estado. O período homérico também, que é quando termina a civilização micênica. E esse período também é conhecido pelos poemas da Ilíada e da Odisseia, né, lá de Homero. Que, obviamente, inclusive, daí vem o nome, né, pra gente fazer analogia. E aí o período arcaico também, que é quando efetivamente agora se destaca as cidades-estado gregas, as duas principais que a gente mais conhece, né, que é Esparta e Atenas. Tem a consolidação da política também, tudo isso. E finalmente o último período, que é o que mais a gente conhece, o que mais a gente comenta, o que mais a gente estuda, o que mais a gente já estudou, né, que é o clássico, é o chamado de período clássico. Ele dura mais ou menos uns 200 anos. Nesse momento que a Grécia, inclusive, tem grande influência sobre o Império Romano também, sobre as configurações da filosofia, da medicina, da educação, da política, de fato, né? Os grandes pensadores. Durante esse período, acontece, como eu falei, a Guerra do Peloponeso, que foi uma luta pela hegemonia da Grécia, né? Como eu anotei, inclusive. Aconteceram as guerras médicas, que foi o grande embate dos gregos contra os persas por questões territoriais, a criação das cidades-estados. Inclusive, tem um autor muito maravilhoso, que eu adoro, que comenta meticulosamente sobre essa construção, né, das cidades-estado, sobre todos esses 4 estágios da Grécia mesmo, que é o Fustel de Coulanges, no livro dele chamado Cidade Antiga. Muito bom mesmo. E aí, se vocês puderem baixar ou vocês comprarem, vocês vão amar. Vai esclarecer muita coisa. Tá, a gente tem que ter noção também da sociedade espartana e ateniense, tá? A diferença da política delas, da sociedade, da liberdade. Bom, uma das diferenças centrais desse período entre as duas, né, entre Esparta e Atenas, é com certeza o modelo do governo, né? No caso, onde Atenas tinha um modelo, né, de democracia, enquanto que Esparta ele se utilizava da aristocracia. Deixa eu só ver aqui se tá ali. Tá. Sim. E aí, agora, claro que mesmo sendo considerada uma, entre aspas, democracia, Atenas ela se utilizava de 20% da população democrata, né? Aí fica de fora os estrangeiros, as mulheres, os escravos, os menores de 21 anos, ou seja, toda essa galera já não é cidadão, não pode ter controle político, né? Ou seja, pouquíssimos, mas já é alguma coisa, já é uma espécie de democracia. Já em Esparta, ela se formava, no caso, a Gerúsia, que era um conjunto de 28 homens, né, anciãos, todos anciãos, tendo reis também tinham reis. E aí, em relação já às mulheres, a Esparta era mais aberta
a participação das mulheres, né, em reuniões, questão política politicamente falando, enquanto que Atenas já não tinha isso. E aí, sobre a questão da política da antiguidade clássica também, é interessante a gente prestar atenção no livro de Política de Aristóteles, extremamente cansativo de ler, mas ele é muito bom porque ele faz essa abordagem. A República de Platão também é muito bom, que dá um norte para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa relação. Origem das cidades-estado. Primeiro, gêneros, tribos, né? Liderança do pater deu origem aos eupátridas, proprietários de terras. As frátrias cresceram e deram origem às cidades. Constituição da polis. Acrópole, zona alta da cidade, onde se situavam os principais edifícios religiosos. A ágora, que é a praça pública, onde estavam os principais edifícios administrativos de cultura e de comércio. Tem a zona rural, isso em polis, tá? No caso nas cidades. Zona rural, campos da cidade, necrópole ou cemitério. Esparta. Esparta foi uma das principais cidades-estado da Grécia Antiga. Fundada pelos dórios no Peloponeso, se tornou extremamente militarista, fortemente hierarquizada. Aqui, a hierarquia de Esparta, a sociedade espartana. O modelo dela é composto por ilotas, por periecos e por espartanos. Ilotas, no caso, a esmagadora maioria de escravos, né? Periecos são homens livres, descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dória, e os espartanos, descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos, soldados, como eu falei, né? Localizada na península do Peloponeso, aqui fala um pouquinho da região, Esparta tinha 3 classes sociais: os espartíatas, com direito e terras, os periecos, que eram livres, mas não tinham terras, e os ilotas, que nem tá bem aqui nessa imagem, que eram escravos conseguidos por conquistas sobre as cidades vizinhas. Todo menino recém-nascido entre os espartíatas era levado a um conselho de anciãos chamado de gerúsia, como eu falei, né, onde era determinado se ele era perfeito ou não, caso sim, poderia viver, caso contrário, a mãe teria que eliminá-lo. Lembra lá daquela história de jogar a criança no poço de Esparta? Isso acontecia. Salvo algumas raras exceções, né, mas isso é o que acontecia. Atenas. A democracia foi um regime político criado e adotado em Atenas. Atenas está localizada na Ática, né? Em Atenas, as classes sociais eram mais divididas. E além dos eupátridas, havia os geogóis, pequenos agricultores, os tetas, classe mais marginalizada, os demiurgos, artesãos, trabalhadores das cidades, os metecos e os escravos, no caso, os estrangeiros e os escravos. A gente fala sobre a democracia ateniense e a educação dos jovens atenienses. A democracia ateniense fazia-se com participação de cidadãos atenienses. Era uma democracia direta, porque os cidadãos participavam diretamente das decisões do governo de sua cidade, né? No caso, os cidadãos a gente sabe quem são, 20%, né, entre aspas. Havia igualdade perante a lei, todos os cidadãos tinham os mesmos direitos, todos tinham direito ao uso da palavra. Inclusive, é aí que entra aí o que a gente chama de oratória. Educação dos jovens atenienses. A educação formal grega em Atenas era voltada somente aos homens a partir dos 7 anos de idade e visava o desenvolvimento físico e intelectual. Através da escrita, da música, da ginástica, né? O objetivo era promover a saúde física, a apreciação do intelecto também, a questão da oratória. Quando ele já estivesse perfeito, ele podia entrar como cidadão ateniense na política e intervir na política de fato. Mas claro que não são todos. As mulheres ficavam de fora, os estrangeiros ficavam de fora, os jovens ficaram de fora, como eu falei. Tá. A gente vai falar agora de Roma, né? Bom, pra gente falar sobre Roma, tem que entender que ela passa por diversas fases, né? Politicamente falando, no caso. Vem a monarquia romana, onde o rei ele tinha plenos direitos, né? Entre aspas, plenos direitos. Eles eram limitados só pelo Senado e o Conselho dos Anciões, né?
dos anciãos. Depois vem a República Romana também, onde o executivo era exercido por magistrados, tinha os cônsules, tinha os pretores, tinha o senado, tinham todas as assembleias, cada um com sua função específica, né? E nesse momento, inclusive, que Roma ela começa a expandir os seus territórios, tá? É importante lembrar também sobre o que a gente vai já ver aqui no slide, sobre a questão do primeiro e do segundo triunvirato, que é o período lá de Júlio César, que ele chega a participar do primeiro triunvirato. E aí sim vem o período da questão dos impérios também, tá? Que a gente consegue dividir lá entre o Alto e o Baixo Império. E aí a gente se pergunta, poxa, por que isso é tão importante falar disso? Porque o Império Romano ele foi uma das maiores potências e a maior civilização ocidental já conhecida. Posteriormente, ele foi subdividido, né, em Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e a do Oriente, com a capital em Constantinopla, que foi o Império Bizantino lá, que a gente já conhece. E aí essa desintegração, ela abalou toda a base composta, né? E aí a gente se pergunta, poxa, por que o maior império que o mundo já conheceu se destruiu? A desintegração dela acontece desde o século III depois de Cristo, inclusive, por conta das crises econômicas, das invasões germânicas. Inclusive, as invasões germânicas, elas são extremamente imprescindíveis para a gente entender o que caracterizou essa queda do Império Romano. Vários imperadores também foram sendo destituídos, e isso demonstra toda a fragilidade de toda a situação que eles estavam passando, né? Até mesmo a proclamação do cristianismo como religião de Estado, que eles se viram obrigados a fazer isso, abalou muito também. Tudo que eles eram foi destruído para se tornar algo completamente novo. As invasões, a perda da religião, da própria identidade também, foi cedendo espaço para a transformação do Império Romano na Idade Média, né? Agora que durou aproximadamente 1000 anos. Tá. Roma. A cidade de Roma foi o centro do maior império da antiguidade, né? Localizada na porção oeste da região central da Península Itálica, as origens da cidade e do próprio Império Romano remontam à lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Lembram lá da história de Rômulo e Remo, que eles foram encontrados, foi amamentado pela loba, e aí deram o que a gente conhece hoje como Roma. 2000 a.C., o povo italiota fixou-se na porção central da península. Mais tarde, etruscos, gregos e gauleses vieram ocupar a região. A história romana é dividida em monarquia, república e império, tá? Dividida em esses três. A gente já falou um pouquinho. Monarquia de 753 a.C. a 509 a.C. Roma governada por reis escolhidos pela Assembleia Curial e tinha poder limitado pelo Senado. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, tive que resolver um negócio. Sim. A Assembleia Curial é formada por cidadãos em idade militar. Senado ou Conselho dos Anciãos tinha poder de veto para as leis do rei, sociedade dividida em patrícios, plebeus, clientes e escravos, sendo os escravos recrutados pela guerra ou por dívidas. Em razão de conflitos internos, o Senado destituiu o último rei etrusco, Tarquínio Soberbo, e passou a exercer suas funções, fato que marcou o fim da monarquia e o início da república. República Romana, governo oligárquico, onde o executivo era exercido por magistrados. Cônsules eram 2, né, durante um ano, eles presidiam os cultos públicos. Os pretores, os
censores também, os questores, o Senado elaborava leis, cuidava das finanças da religião, as assembleias, Assembleia Curial, Tribal e Centurial, voltaram a votar leis e eleger magistrados, né? Tudo isso. Durante a República, Roma viveu uma grande expansão territorial, incorporando áreas da Europa, da Ásia e do norte da África. Durante sua expansão, entrou em guerra com Cartago, episódio que ficou conhecido como Guerras Púnicas. Durou de 264 a 146, vencido por Roma, que garantiu sua supremacia sobre o mar Mediterrâneo. A fase final da República foi marcada por crises sucessivas que levaram à criação de 2 triunviratos. O primeiro triunvirato lá, que Júlio César era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César acabou sendo assassinado, né? Inclusive também tem um livro que fala sobre isso, de Shakespeare, Júlio César. E aí dá início agora ao segundo triunvirato, que é formado dessa vez por Marco Antônio, Otávio e Lépido. E aí a gente vem o que a gente conhece como Império. O Império Romano ele foi responsável pela centralização política e pela adoção de características monárquicas que o distanciavam da República. Esse período é dividido lá em Alto Império e Baixo Império, né? Aí já entra a questão da política do pão e circo, em que eles davam comida, davam alimentação e forneciam formas de você se divertir, de entretenimento para a população, para não se lembrarem dos eventos, dos problemas internos na própria cidade, na própria polis deles. E aí, ou seja, estabilidade e prosperidade meramente aparente, né? A criação da guarda pretoriana, intensificação do comércio também, tudo isso aconteceu no Império. E aí, nessa divisão de Alto para Baixo Império. O Alto Império, iniciado com o governo de Otávio Augusto, né? A relativa estabilidade conhecida no período, sem grandes contratempos militares, foi conhecida como Pax Romana. O Baixo Império também... Deixa eu ver aqui. Baixo Império, fim das conquistas, crise do escravismo. Vamos entrar na questão da Baixa Idade Média. Durante esse período, que é mais importante a gente entender também, né? Que é a Baixa Idade Média, ou seja, a quebra da Idade Média para se tornar o que a gente conhece como Idade Moderna, palco de vários acontecimentos. A Idade Média, toda quase que por completa, inclusive ela é formada pelo feudalismo, que é toda a situação de suzerania e vassalagem. E a Baixa Idade Média, ela é designada assim por quê? Simplesmente, categoricamente, porque a gente observa a quebra dessa organização econômica e social tão forte, tão enrustida na Idade Média, que é a questão da suzerania e vassalagem, né? Que é essa questão do feudalismo. E aí, a crise desse sistema é imprescindível para entender o abandono da Alta Idade Média. E nesse período estava começando a aparecer também um novo grupo social, que a gente vai já dar uma olhada aí na frente no slide, que é o personagem central de toda a trama da Idade Média, inclusive, da Idade Moderna, perdão, que é a burguesia, nada mais do que a burguesia. A autossuficiência para a economia de mercado também, abrindo espaço lá para produção capitalista. Nisso, com todas essas transformações, tem o inchaço populacional, tem a peste negra, que dizimou 1/3 da população, né, toda. A revolta da burguesia foram fatores preponderantes, extremamente importantes para a crise do sistema feudal, tá? E aí já tem o renascimento comercial também, que eu vou já falar um pouquinho lá na frente. Agora com a burguesia, agora que acabou, né, essa questão da relação feudal, abre espaço para o comércio, para o trabalho assalariado agora de fato. E aí cria-se, inclusive, associações de mercadores, de artesãos, de tudo isso. Reparem que esse quadro ele se encontra no limbo, tá?
Ou seja, ele está planando lá na Idade Média para despertar da Idade Moderna. Isso tudo acontece por vários motivos que eu cheguei a mencionar, né? Também por conta das revoltas camponesas. Isso é extremamente importante, inclusive. E aí, com tudo isso, o sentimento do nacionalismo, ele foi tomando forma, inclusive, ainda com a Guerra dos 100 Anos, né? Entre a Inglaterra e a França. Enfim, tudo isso acontece. Inclusive, é bom imaginar esses fenômenos de transição de um período para o outro, eles não são rígidos. Eles existem vários eventos e fenômenos que levam a esses acontecimentos, né? Tá. Vamos ver aqui. A crise do feudalismo, que eu cheguei a comentar, a crise do sistema feudal tem sua origem lá no século XI e está relacionado ao crescimento populacional. Esse, por sua vez, está relacionado ao conjunto de inovações técnicas. Esse foi um movimento essencial para encerrar a Baixa Idade Média e dar início à Idade Moderna. A decadência do feudalismo e estruturação do modo de produção capitalista, né? Transformações básicas. Quais foram as transformações da crise do feudalismo? A autossuficiência para a economia de mercado, novo grupo social lá em ascensão, né, que eu falei, a burguesia, a formação das monarquias nacionais, agora já não é mais de subsistência a produção, agora é produção em larga escala, agora está começando a se pensar na ideia de lucro, daí nasce a burguesia como uma fênix. Causas que levaram à crise do sistema feudal, ao crescimento demográfico, a revolução burguesa, a peste negra também, aí já entra as cruzadas, questão de acomodação de acidentes populacionais, busca de terra, espelhagem, consequências deles, né? O antissemitismo, a reabertura do comércio do Mediterrâneo, dinamização das relações comerciais entre Ocidente e Oriente, ou seja, esse intercambiamento. Renascimento comercial, como eu falei. Aí já entra associações dos comerciantes, a retomada da moeda, atividades bancárias, comércio em grande escala, cidades italianas, surgimento de rotas de comércio ligando o continente europeu, cruzamento de rotas. Renascimento urbano. A retomada aí do comércio impulsiona o renascimento urbano, né? O trabalho assalariado agora se faz presente também. Movimento comunal, libertação das cidades dos senhores feudais. Agora é certo, acaba a Idade Média. Vem a peste negra já na Baixa Idade Média também, já ela dizimou de 25 a 75 milhões de pessoas. A causa dela, né, como a gente já conhece, são ratos e pulgas, esses agentes transmissores de doenças, tudo isso. Guerra dos 100 Anos, tá? A Guerra dos 100 Anos também é um tópico importantíssimo. Ele foi um conflito que se estendeu de 1337 a 1453 e foi travado entre Inglaterra e França. Ele dá início ao sentimento nacionalista. Aí que a gente já começa a dividir o joio do trigo, né? Já começa a sair da Idade Média para o começo da Moderna. O que deflagrou a guerra foi a disputa por territórios e a sucessão do trono francês. Causou grandes transformações na Europa, estabilizando a monarquia francesa e deixando a Inglaterra sem suas posses continentais. Que ficou conhecido como Jaqueires, revoltas camponesas. Já está quase na hora. Revoltas camponesas, que foi extremamente importante para a saída disso também. A França ela foi palco dos primeiros revoltas camponesas contra os senhores feudais, que ficaram conhecidas como Jaqueires. Por conta das cruzadas, houve uma relativa prosperidade ainda na Baixa Idade Média, estabilidade econômica. Entretanto, ela irrompeu a peste negra, né, que dizimou boa parte da população, retraiu a economia que girava já com o paralelo da mão de obra e demanda alimentar. Com a falta de alimentos, os senhores feudais passaram a aumentar os impostos para manter seu estilo de vida. E aí, aumentou os impostos, irritou ainda mais os camponeses, porra, já tinha dizimado, já estavam passando por situações extremamente difíceis. Os caras vão lá, aumentam aumentam os impostos, né? Vamos fazer uma revolta. Criou a revolta e aí é iminente. As reformas, a Idade Moderna agora já se faz presente. Deixa eu ver. Pra gente falar sobre isso. Pra gente falar sobre reformas e revoluções. A gente vai falar de reforma protestante, né? Como é que a gente pode começar?
a Europa, né, no caso, vamos fazer essa transição. A Europa, o velho mundo, né, no caso, o velho mundo lá na Idade Média, era completamente fragmentado. É importante a gente ter a noção disso. Ele era fragmentado no que a gente chama de feudos, né, no caso. Os estados, eles não estava decidido, né, não tava, o estado, ele não estava completo, ele era dividido. E aí que a gente passa a entender, poxa, a Guerra dos 100 Anos, ele como eu mencionei, né, ele cria esse sentimento nacionalista na Inglaterra e na França. A concepção de globalização agora começa a se fazer presente também, se a gente for parar para pensar. O intercambiamento, né, começa a se presente agora, essa ideia. Ou seja, antes tinha a descentralização política, ou seja, cada cidadezinha, cada feudo tinha suas próprias regulamentações, né? E aí, depois da queda do Império Romano, a Europa ela se tornou rural. A agricultura era fonte de sobrevivência, né? Por isso a concepção feudal, inclusive. E aí com isso tudo a gente já percebe o aparecimento da época moderna, né? Agora a igreja ela já não é mais o modelo central, ela é quebrada, inclusive principalmente agora com a reforma protestante, que a gente vai já falar, por Lutero, que acaba por bater de frente aí com essa instituição tão rica, principal aí durante toda a Idade Média, que agora ela é plenamente atacada ferozmente como forma de reparar, né, os erros que elas cometeram. E claro que logo em seguida a igreja ela vem com a contra-reforma aí que pretende por fim, obviamente, a propagação desse luteranismo, né, a restauração do poder que tinha sido arrancado dela, não aguentava ver isso acontecendo na própria frente. E aí com isso é criada inclusive a Companhia de Jesus, ou seja, a gente já começa a entrar na parte dos jesuítas, que tinham como objetivo a questão de ser missionário, né, para retomar o poder magistral da igreja lá. Eles, poxa, a gente não pode deixar isso acontecer, vamos lá trazer gente para o nosso lado. E aí já na Idade Moderna, no âmbito das revoluções, né, é importante a gente lembrar das revoluções inglesas também, que acontecem inclusive 150 anos antes da Revolução Francesa, né? Ela não é tão conhecida como a Revolução Francesa, sendo que a inglesa ela não foi de caráter popular inclusive, mas unicamente, quase que exclusivamente da burguesia, que ela queria uma representatividade maior, como sempre, né? Sendo a principal manifestação da crise da Idade Moderna, inclusive. E aí nisso vem também a Revolução Gloriosa, tem palco importante porque é através dela que se encerra a dinastia Stuart, né? Aí a Revolução Gloriosa é importantíssima para a gente entender o fechamento do ciclo da dinastia Stuart. Agora na Inglaterra, eles deixam de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia parlamentarista, né? E aí já esses moldes, a Revolução Francesa, ela eclode já em 1789, né? 1789. E foi um período de, inclusive, intensa agitação política, social lá na França. A galera tava, né, já inflamada. Houve, inclusive, a derrubada do regime monárquico, né, também, e se instaurou. Só que agora ela não é mais, não saiu do monárquico para absolutista para parlamentarista. Agora foi instaurada definitivamente a república, claro, através de vários contratempos, que eu falei numa outra aula. E aí nisso podemos fazer inclusive um paralelo lá às demais insurreições, as independências dos Estados Unidos da América, da América Espanhola, inclusive também. Tudo isso foi consequência direta, foi consequência direta lá da rebelião que se deu, né, na França.
E aí, poxa, imagina tudo isso acontecendo no país vizinho. As conquistas do povo, a queda de um regime opressor, inclusive foi culminante para a queda das demais monarquias, posteriormente lá no resto da Europa também. Ainda falando da Idade Moderna, a gente tem que falar também, a gente tem que lembrar do Iluminismo, que foi fator preponderante também para toda esse desenrolar de conquistas, né? A Revolução Cubana também, com Fidel Castro, a Revolução Russa, tudo eu anotei direitinho aí, com o embate dos bolcheviques e dos mencheviques também, a retirada da Primeira Guerra Mundial dela, e também extremamente importante a Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial, que nos leva já, né, para a gente entender tudo o que estava acontecendo. Tudo começou praticamente com a Revolução Francesa, aí que foi uma consequência direta ou indireta da Revolução Inglesa também. Reforma protestante, como eu falei, né? Causas dela: corrupção do clero por indulgências. No começo, o Lutero ele não queria criar uma nova igreja, ele queria reformar a igreja, só que acabou criando novas igrejas, o luteranismo. Houve a reforma calvinista também, a Bíblia é a única fonte de fé, o anglicanismo, que nada mais é, na verdade, o anglicanismo foi o quê? Uma soberba do rei Luís Henrique VIII. Por quê? Porque o Papa não se recusou a cancelar o casamento do rei, porque Henrique VIII tinha o quê? 8 esposas, se eu não me engano, teve 8 esposas. Então ele saiu da igreja e fundou o anglicanismo, salvação unicamente pela fé. Contra a reforma, que a gente já falou lá, entendida como a reação da igreja católica ao avanço do protestantismo pela Europa, eles não poderiam deixar isso barato. A expansão do protestantismo abalou seriamente a tradicional hegemonia religiosa de Roma sobre o continente europeu. O catolicismo foi obrigado a adequar-se, né, a essa nova ideia. Criação da Companhia de Jesus, Concílio de Trento também foi importantíssimo para isso, visava discutir a atuação da igreja frente à reforma. O que fazer em relação a isso? Revolução Inglesa não foi um movimento de caráter popular, como eu falei. A miséria da população em geral foi um dos motivos que deflagrou a revolução, lembrando que a burguesia que queria isso foi a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna. E aí depois disso, desandou. Depois da Revolução Francesa, todo mundo começou a fazer isso. O poder monárquico cedeu ao parlamento e se instaurou o regime parlamentarista, né? 4 fases principais da Revolução Inglesa: a Revolução Puritana e a Guerra Civil, a República de Oliver Cromwell, a restauração da dinastia Stuart, inclusive também a Revolução Gloriosa, que encerrou a dinastia Stuart e fundamentou o parlamentarismo monarquista, como eu falei. Revolução Francesa, tem uma aula que eu dei que está mais explicado sobre isso. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime. E aí houve um vai e vem, veio Napoleão Bonaparte, saiu Napoleão Bonaparte, voltou a monarquia, caiu a monarquia, teve a Primeira República, depois se instaurou a Segunda República, tudo isso na Revolução Francesa. As causas dela: o Iluminismo, inclusive o Iluminismo foi extremamente essencial para isso também, para a Revolução Francesa. Gasto com guerras e luxos enquanto o povo passava fome. Isso tudo já vem sendo alimentado, olha o tempo, por diversos reis franceses. Guilhotina nele. Luís XVI foi guilhotinado. Jacobinos vezes girondinos, queda da Bastilha, são alguns tópicos essenciais para a gente entender a Revolução Francesa. A Revolução Chinesa, no século XIX, a China sofria com a exploração e a dominação de grandes nações europeias, o que criou-se a Revolução Chinesa de 1911 e houve a Revolução de 1949 também, chamada de Revolução Comunista, que deu poder aos comunistas de fato. A partir daí, a Revolução Russa, que foi os bolcheviques vezes os mencheviques. E aí, nesse período aí que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, sai da Primeira Guerra Mundial, e é uma situação. Aconteceu a derrubada da monarquia na Rússia em fevereiro de 1917,
e se proclamou uma república liberal. Como o governo provisório não retirou de imediato a Rússia da Primeira Guerra, isso gerou descontentamento popular, dando espaço para que Lenin e os bolcheviques derrubassem o governo provisório, dando início à Revolução Socialista. Logo depois foi fundado o Partido Comunista Russo, que foi denominado de comunismo posteriormente, né? Isso leva a gente a entender, né, o motivo que o acontecimento desenrolar da Segunda Guerra Mundial também, depois que a Rússia sai, que a gente inclusive já entra aqui, Revolução Cubana, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Com o advento lá de Hitler, a Alemanha ela se sentia enfraquecida, né, ela se sentia humilhada, o sentimento de derrota já tomava, né, toda forma em seus corações, estava, poxa, inspirado, inclusive Hitler estava já incendiando isso, né, que inclusive ele viu nisso uma brecha para tentar a instauração dessa vez de uma Alemanha forte, uma raça ariana, ou seja, do Terceiro Reich, inclusive com a invasão da Polônia. A Segunda Guerra Mundial, né, ela é deflagrada composta pelos países do eixo e dos aliados, tá? O eixo nada mais é do que o Japão, a Alemanha e a Itália. E aí, de certo, o expansionismo alemão, ele se iniciou lá pela anexação da Áustria, né? A partir daí, reivindicando mais territórios e mais territórios. Enfim, a Segunda Guerra Mundial, ela remodelou o mundo inteiro, né? Todo o terror, o medo do Holocausto, os campos de concentração, o extermínio dos judeus, as bombas atômicas, deixariam marcas no mundo inteiro. Inclusive, a ONU aí surge para evitar também que guerras como essa se intensifiquem ainda mais. O nazismo tomou poder em 1933 e Adolf Hitler deu início a uma campanha de doutrinação da população e recuperação da Alemanha. Antecedente dele, Tratado de Versalhes, ou seja, ele se sente extremamente humilhado, a Alemanha se sentiu humilhada com o Tratado de Versalhes, fascismo e nazismo, crise econômica de 29, antissemitismo, expansionismo aí do Japão e Estados Unidos, com o expansionismo japonês, foi extremamente importante para essa segunda revolução, para essa Segunda Guerra Mundial também, foi fator preponderante dos Estados Unidos também. O estopim para a guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Foi só o que estava faltando para isso acontecer. Durante a guerra, dois grupos se formaram para se enfrentar lá, como eu falei, o eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, que foi Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que a Rússia ela saiu no meio, né? A Segunda Guerra teve fim oficialmente no 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam seus aliados em maio de 1945. E é isso, gente. Tentei falar mais rápido possível sobre um pouquinho sobre os pontos principais, esses 4 temas importantíssimos, né, sobre história geral, que são muito pedidos. E aí tem alguns tópicos, eu falei um pouquinho sobre eles, não deu pra falar muita coisa, porque é muita coisa, muitos temas e assuntos. Mas aqui nos slides coloquei o máximo de explicação possível, falando sobre isso que a gente comentou, tá? Então, muito obrigada.